Fala galera, estamos chegando para mais um vídeo aqui do canal, hoje para falar de uma discussão que está pegando fogo lá no Twitter, né? Eu postei mais ou menos assim. Ah, SQL é mais produtivo e performático, né, que ORM, ou seja, escrever o código diretamente em SQL, quanto à utilização de ORM, mude a minha opinião. E aí várias pessoas começaram a postar, é bem interessante porque eu acho que o meu ponto é principalmente levantar a discussão. É claro que isso vai depender muito do contexto, do tipo de aplicação e principalmente tipo de modelo de dado que você tem, né? Engraçado, porque se você faz essa pergunta às vezes para um DBA, os DBAs geralmente tiveram experiências ruins com ARMs, né? Porque eles estão muito focados em justamente não só administrar todo o banco de dados, mas, entre outras coisas, otimizar consultas. E boa parte das consultas, às vezes, que precisam e muito ser otimizadas são geradas automaticamente, é normal. É difícil fazer com que essas consultas geradas automaticamente tenham a mesma performance daquelas que você faz os joins de maneira bem específica, usa funções de agregação e recursos que muitas vezes são oferecidos por bancos de dados específicos. Né? Eu iniciei minha jornada profissional por volta de 2001, e na época, com a linguagem Java, a arquitetura era bem simples. Basicamente a gente usava JSP e Servlet, né, com uma camada de serviço que acessava um DAO, um Data Access Object, e basicamente desacoplava a implementação concreta do banco de dados. E lá a gente usava diretamente o JDBC para escrever consultas. Então, naquela ocasião era Java do 1.3 para 1.4 e era realmente uma experiência não muito agradável, porque você tinha basicamente um result set sendo retornado das consultas, né? E como ainda não existia generics, annotations, você tinha que fazer realmente todo um typecasting para poder construir as entidades, né, com base nos retornos que a gente teve. E aí era um trabalho muito braçal. Então, claro, quando eu comecei a usar Hibernate, né, que acho que é um dos ORMs mais conhecidos do mercado, isso foi lá em 2003, né, então já tem aí uns 18 anos. As primeiras versões já trouxeram uma grande revolução, porque, claro, você conseguia ter as suas consultas feitas de uma forma muito mais ágil, já com as entidades retornadas, eventualmente até tendo lazy load, usando proxies. Por exemplo, você tem lá um cliente, tem vários pedidos, né? Então, quando você traz o cliente, quando você faz um get pedidos, aí ele faz a consulta e traz dinamicamente os dados, né? Esse era o proxy que existia. Para isso, tinha um preço, que era justamente fazer o mapeamento, e na época era feito com XML, como eu falei, não existiam as annotations, né? Então você tinha lá os arquivos .hbm, .xml, onde você mapeava as entidades para tabelas do banco de dados, deixando claro qual era a chave primária, qual eram os relacionamentos, chaves estrangeiras, assim por diante, né? Bom, para aplicações simples funcionava bem, era ágil. Com o tempo, a Sun lançou um negócio chamado JPA, né? Que era uma espécie de especificação que os ORMs deviam implementar. E aí, dentro disso, você podia trabalhar com vários, né? Não só com Hibernate, com TopLink, com IBATS, né? Tudo em conjunto com JPA. Em 2007, eu até fiz uma certificação, né? A Sun Certified Business Component Developer, que, entre outras coisas, além dos Enterprise Java Beans, você estudava muito JPA. Então, trabalhei bastante com JPA até praticamente 2013. Né? Então veio vindo essa transição aí de usar Hibernate diretamente para começar a usar JPA, já que você usava também JSF, você usava muitas coisas em conjunto que facilitavam a tua pilha arquitetural. E aí, em 2013, a gente começou a migrar para Node.js. Né? Lá por 2009, 2010 foi o front-end primeiro, as primeiras iniciativas já com jQuery, mas depois passou para Knockout, para Backbone, para AngularJS, mas o back-end ainda era Java. Quando a gente chegou no Node.js e viu que não tinha, bom, não era tipado, a linguagem JavaScript não é tipada, e aí você não tinha um ORM no mesmo nível que a gente estava acostumado. Né? Existia talvez as primeiras versões aí de Bookshelf, Sequelize, nem sei se esses dois já existiam, talvez tenham vindo aí um pouco depois. E aí a gente também mudou de banco, né? Saindo do Sybase, antes eu cheguei a trabalhar bastante com Oracle, indo para o Postgres. E aí foi essa coisa diferente assim de voltar a escrever SQL na mão.
começou, simplesmente foi fazer. Era estranho, depois de 10 anos, praticamente, né, sem escrever SQL, e eu vou ser sincero, eu acho que eu não sabia fazer nenhum join direito. Função de agregação, fazer um group by, nos primeiros meses, assim, tipo, eu acho que eu era meio ignorante em relação a isso. Eu fui descobrindo depois. Tanto que eu fazia muita pergunta para os outros de SQL, era engraçado, né? Eu tinha muita experiência com a linguagem de programação, com a arquitetura web, com infraestrutura, mas não conhecia, não sabia fazer direito uma pesquisa no banco de dados, né? E aí o Postgres, tempos depois, não me lembro se foi exatamente nessa época, mas ele lançou um negócio que foi muito legal, muito disruptivo para a gente, foi a coluna do tipo JSON. Não é? Um tipo de dado JSON que permitia ter dados não estruturados dentro de um modelo relacional. Então, para a gente que trabalhava com aplicações que na época criavam formulários dinâmicos, tipo o Google Forms, era muito útil. Porque você poderia armazenar isso no formato JSON sem ter necessariamente uma tabela sendo criada dinamicamente para abstrair os dados. E aí você conseguia até mesmo fazer consultas dentro desse JSON. Você consegue indexar, você consegue fazer uma série de operações interessantes, né? Então, muitas vezes, se afastar do SQL, e eu ressalto, né, SQL, às vezes, do Postgres, do Oracle, ele traz especificidades que vão te ajudar muito a trabalhar, né? Então, talvez só se afastar não seja o ideal, né? Então, voltando, eu precisei escrever SQL diretamente, eu percebi que a minha produtividade, engraçado, começou a aumentar. Porque, na prática, qual era a dificuldade, né? Aquelas consultas mais simples, onde assim, eu tenho que retornar dados de uma tabela. Tudo bem, é fácil, né? Eu tenho que fazer um insert, um update, um delete. É relativamente simples. É relativamente fácil. Você tem um custo alto no início para fazer um mapeamento, é óbvio, né? Mas aí depois a coisa flui. Só que eu trabalho num tipo de sistema que tem muito relacionamento, muita chave composta, muito join. Cara, não tem nada que saia fácil assim do banco, sabe? Tudo tem que fazer join, muito event sourcing. Então, não é o cenário mais simples para você ter queries geradas por uma API como um Criteria, por exemplo, né? E aí eu comecei a ter dificuldade, e eu vi que antes de migrar para o Node, né, antes de trabalhar com SQL diretamente, eu passava muito tempo tentando estudar o Criteria, tentando estudar os mapeamentos que eu tinha no Hibernate para descobrir como eu fazia algum tipo de consulta, entende? Para tentar transmitir a ideia que eu queria que no fim das contas fosse para o SQL. Essa era a minha dificuldade. Entende? E assim, eu tinha experiência. Não era. Esse é um fator mais interessante até, porque num time você tem pessoas que estão entrando, estão começando numa curva de aprendizado. Então eu notava que a dificuldade que eu tinha nas outras pessoas também existia, né? Eu lembro de horas e horas de pair programming para tentar resolver muitas vezes questões de mapeamento que a gente simplesmente desistia, não, vamos fazer uma query diretamente, a gente extrai os dados e acabou, né? Então, esse é o meu ponto, saber dosar. Não estou dizendo assim, nossa, o ORM é ruim, não use o ORM. Não, saiba dosar. Se está usando o ORM, ótimo, use a seu favor, onde faz sentido, mas onde não faz, não perca o seu tempo. Acho que esse é o fundamental. Entende? Escreva a consulta usando SQL, que no fim das contas é a linguagem a qual você vai gerar, você vai traduzir aquilo que você está fazendo, né? Então, dentro desse cenário, eu me vi migrando para o SQL e eu senti que eu conseguia chegar na performance que eu, sei lá, que eu sempre esperei. Então eu passei a estudar mais SQL, isso foi um fator interessante. Eu cheguei a passar pela mesma coisa com CSS há muitos e muitos anos atrás. Quando você usava, por exemplo, um Google Web Toolkit, você usava até mesmo o Java Server Faces, né? Você se afastava do CSS, por exemplo. Você usava só componente pronto, muitas vezes com algum tema, e aí você deixava de entender como aquilo funcionava. Então, quando você tinha um problema, você tinha dificuldade de resolver esse problema. Então, eu vejo que dos dois lados, eu me aproximei pra caramba do CSS quando eu passei a usar outras tecnologias, e eu me aproximei muito também do SQL quando eu deixei de usar o ORM. Mas claro, entenda essa provocação como um espaço
justamente de reflexão, para a gente pensar que não devemos ter medo de aprender SQL, não devemos ter medo de entender a complexidade de uma consulta, usar um Analyze, por exemplo, começar a ver como que um índice se comporta, né? Às vezes a gente olha brigas, né, discussões entre DBAs e desenvolvedores, né, e é sempre motivado pela mesma coisa, pela qualidade das consultas que são realizadas e que num ambiente com alta escalabilidade, com muita concorrência, elas podem e vão acabar degradando a performance do sistema, fazendo com que você tenha que ter muito mais servidor do que você precisaria ter. Então eu acho que é só uma questão realmente de provocar. Não é porque eu abandonei o ORM anos atrás, assim, que para mim, no meu contexto, eu achei que foi produtivo, que vai acontecer o mesmo com você. É só uma questão de abrir a cabeça, olhar para as possibilidades que existem, né? Não existe certo e errado, a gente está falando um pouco de nível de abstração. Claro que existem ORMs mais recentes que têm DSLs melhores. Eu me questiono se usar uma DSL que no fim espelha um SQL faz tanto sentido. Questão, de novo, de gosto de ambiente, de stack. Eu trabalho com JavaScript. Eu tenho determinadas bibliotecas disponíveis para fazer o tipo de trabalho que eu faço. Eu vivi anos antes numa realidade, então eu acho que a gente tem que olhar sempre para a nossa experiência, para aquilo que a gente está vivendo, mas principalmente abrindo a cabeça, né? Porque eu acho que essa é uma discussão interessante, uma reflexão interessante que a gente pode fazer. E se você tiver que combinar as duas coisas, ótimo, só saiba usar bem o seu tempo, usar bem o tempo da tua equipe, analisar se está todo mundo confortável, se a curva de aprendizado está adequada, e aí extrair o melhor das ferramentas que a gente já usa, né? Bom, era isso que eu queria falar para vocês, né? A gente está estreando aqui novas luzes, nova câmera, né? O ambiente está um pouco diferente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários o que você acha. Sempre lembrando que isso é uma discussão, um levantamento de ideias, não tem certo e errado, cada um tem a sua experiência. Mas deixe aqui nos comentários o que você acha disso, o que você já passou usando ORM, o que você acha de usar SQL, de mesclar as duas coisas ou de usar só SQL. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e principalmente compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que podem gostar desse tema. E a gente se vê na próxima. Até lá, pessoal. Abraço!